Olá, galera do terceiro ano. Bom, estamos aqui mais uma vez com nossas aulas de física. Fica o meu abraço para vocês aí. Obrigado pela participação que vocês estão tendo e nossa torcida para que esse seja um ano de conquista, de sucesso. Que bom que está difícil para todo mundo, né? Então a concorrência está igual e nós estamos nos preparando para sermos melhores. Melhores do que quem, Thiago? Melhor do que o meu concorrente? Não, melhores do que nós mesmos. Aquilo que nós fomos ontem, nós queremos hoje ser melhores. Certo? Acho que esse é um bom estilo de vida. A gente não fica se medindo com ninguém, não fica invejando ninguém. Então, essa seria a ideia. Bom, vamos tratar aqui um assunto bem interessante e bem rapidinho, que é o efeito Joule, certo? Nós já vimos isso um pouco quando nós demos o pontapé, né, de os princípios de eletrodinâmica, mas aqui nós vamos ver a matemática por trás disso aqui. Bom, vimos que o efeito Joule é uma das consequências que a corrente elétrica faz na matéria. Também vimos um pouco disso na aula anterior, quando nós vimos resistência, resistividade, vimos que isso com certeza tem esse efeito. Muito bem, então imagine essa situação de um resistor, como você está vendo aí, uma DDP-U é aplicada nesse resistor. Bom, se tem uma diferença de potencial num condutor, ele vai percorrer uma corrente elétrica. Bom, e nós sabemos que a potência é essa fórmula aqui, olha, U vezes I. Tem gente que gosta até de inverter para ficar π, nem um π. Quero saber a potência, nem um π. Aí fica a seu critério. Muito bem. Só que nós temos uma outra equação, que é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Aqui, eu posso tanto ter a DDP isolada, quanto o contrário. Se eu quiser isolar a corrente, fica U sobre R. Olha só as substituições que eu vou fazer aqui, nessa equação da potência, para você ver. A primeira que eu vou marcar aqui, ó, essa primeira equação de cima, e tem a segunda de baixo. Vou trocar a primeira para ver o que vai rolar. Então, quando eu trocar U sendo R vezes I, ó, então tá aqui, ó, no lugar de U, troquei R vezes I. Só que tem um outro I ali do lado. Então, aqui eu descobri essa expressão. Então, pensando que a minha potência vai ficar fixa, ela não vai variar, eu tenho que a potência é diretamente proporcional à corrente. Com certeza. Se eu aumento a corrente de um condutor ou de um dispositivo, eu estou aumentando diretamente a potência. Se eu for pensar também a questão de resistência, a mesma corrente, só que eu troco agora só a resistência, também ela é diretamente proporcional. Mas aqui é melhor a gente pensar nessas duas grandezas. Olha aqui, ó. Aumentei a potência, eu aumento, aumentei a corrente, estou aumentando a potência. Interessante, né? Deixa eu escrever então aqui que a minha potência também pode ser escrita R vezes E ao quadrado. Bom, e se eu fizer ao contrário? Se eu substituir a segunda expressão? Então tá bom. U, e no lugar do I eu escrevo U sobre R. É o que está escrito na segunda expressão. Então aqui eu tenho que vai ficar U ao quadrado sobre R. Então, interessante aqui, ó. Para que, se eu fixar a DDP, U, e eu diminuir a resistência, significa que eu estou aumentando a potência, porque eles são inversamente proporcionais, se eu fixo uma delas. Então, esse daqui é a forma de escrever a nossa potência. Deixa eu apagar nosso cálculo aqui, para finalizar nosso apanhado de todas as formas possíveis para calcular a potência. E essa potência que a gente está calculando aqui, nós chamamos de potência dissipada. Vou escrever até de vermelho. Potência dissipada. Porque quando um equipamento ele esquenta, logicamente, os que foram feitos para esquentar, né?
ele transforma toda a energia elétrica que você está calculando aí, né? A gente está calculando potência. Ele transforma toda essa potência em calor, que também é energia, né? Potência é energia pelo tempo. Então, essa seria a ideia, que a gente calcula essa potência que é dissipada num resistor ou qualquer outro dispositivo. Correto? Deixa eu... Você tem que guardar essas equações. Nós vamos exercitar bastante, até mesmo na outra sessão, quando nós vamos fazer associações de resistores. Eu vou pedir várias vezes, e os vestibulares também vão pedir para vocês calcular a resistência, a potência dissipada. Olha só algumas aplicações interessantes. O primeiro deles é o ferro de passar. Como é que será que o ferro de passar funciona? Bom, ele tem uma resistência, que no caso aí é uma resistência de cerâmica. Não sei se você já teve curiosidade de desmontar um ferro de passar. Tem uma resistência de cerâmica. Então, passa a corrente por ele, certo? E ele esquenta a ponta. Como ele está encostado numa chapa de metal, ele passa esse calor para essa chapa de metal, distribuindo, e aí o ferro de passar, ele funciona, né? Ele vai para a sua utilidade nessa aplicação de passar a roupa, esquentar o pano, o tecido para passar. Então nós vemos muito essa função aí em aquecedores elétricos, em ferro de passar, né, como estamos vendo, chuveiro elétrico, torneira elétrica também, torradeira, fogão elétrico e assim por diante, secador de cabelo, todo é esse mesmo princípio. Também temos ali uma lâmpada incandescente com o filamento de tungstênio. Seria esse enrolamento aí que você sempre encontra nesse tipo de lâmpada. A função é interessante, né? Passa uma corrente ali por esse filamento. Como ele é bem fininho, a gente já viu na aula anterior que quanto menor a área, maior a resistência. Então ele é bem fininho para justamente esquentar. Ele esquenta tanto que ele incandesce, por isso que é uma lâmpada incandescente. O metal começa a brilhar, ficar rubro. Então esse efeito Joule tem uma consequência do efeito luminoso, certo? Mas é a mesma ideia, esse efeito Joule. Por isso que não é só a luzinha lá. Se você for pegar nessa lâmpada, você vai queimar a sua mão. Por quê? Porque ele esquentou, liberou calor ali. Um outro efeito também interessante, aplicação, desculpa, para no efeito Joule, são os fusíveis. Não sei se você já encontrou algum desses tipos aí de fusíveis. Bom, nós temos aí 4 tipos, né? Cada um tem uma utilidade, mas todos têm a mesma aplicação. Como é que funciona um fusível? Esse do meio, esses coloridinhos, não sei se você já brincou quando era criança, ele é para carro. O da direita, normalmente você vê em dispositivos eletrônicos. Esse da esquerda, você vê em circuitos mesmo, às vezes como é que diz? Em quadros elétricos e coisas desse tipo. Como é que funciona? Ele é um dispositivo de proteção, que todas as vezes que uma corrente passa além daquilo que ele foi projetado para aguentar, ele corta, ele queima mesmo. A gente costuma dizer de fusível queima, né? Então, se, por exemplo, um equipamento foi feito para receber uma corrente de 2 amperes e você colocou 3 amperes, aquele fiozinho vai esquentar lá dentro, como você está vendo o da direita lá, e rompe, ele queima mesmo e abre, protegendo o circuito. Ou seja, em vez daquela corrente entrar no circuito e queimar todo o circuito, não, queima o fusível. Então, cuidado, não troque, tipo assim, poxa, esse fusível está queimando sempre, eu vou colocar um mais potente. Cuidado, de repente aquele fusível aguente e o seu circuito que está depois não vai aguentar. Disjuntor funciona do mesmo jeito, tá? Semelhante. Mas os fusíveis, eles têm essa ideia. Por isso que um engenheiro sempre calcula exatamente quanto é, por isso que os fusíveis têm cores diferentes ali para o carro, tá? Então essas seriam as aplicações interessantes do efeito Joule, né, de proteção, de utilidade doméstica, né, conforto, como é o caso da lâmpada. Bom, abraços aí, vamos aos nossos exercícios e a nossa aula daqui a pouco, né? Até!